A decisão do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva de ir a Moscou e abraçar o Vladimir Putin gerou muitos críticos no Brasil e também aqui na Ucrânia, especialmente entre os soldados voluntários brasileiros. Somos uma unidade de brasileiros lutando aqui na Ucrânia por justiça e liberdade. Todos nós viemos do Brasil para lutar ao lado do povo ucraniano. E aqui, todos nós brasileiros pedimos desculpa formalmente ao povo ucraniano pelo fato do presidente do Brasil, Lula da Silva, ter ido à Rússia apoiar o Putin. Isso é uma vergonha. Nós, como brasileiros, repudiamos essa ida do Lula neste 9 de maio, prestigiar ali os russos que invadiram a Ucrânia, que destroem as cidades ucranianas e que matam as famílias ucranianas. O homem que está falando no vídeo é o conhecido Alex Silva. Ele era um ativista político no Brasil e vive na Ucrânia há 9 anos. Ele lutou pela primeira vez no país em 2017, no Donbass, e se voluntário novamente após a invasão em larga escala. E como ele explicou em nossa entrevista, que neste vídeo ele queria mandar uma mensagem clara para os brasileiros e também para os ucranianos. O povo ucraniano tem que saber que a maior parte do povo brasileiro não apoia as atitudes do Lula. Não apoia o Lula ter ido viajar para a Rússia abertamente, apoiando o Putin. Claro que vai ter algumas pessoas dizendo que não, ele não foi apoiar o Putin. Mas sim, isso é apoio ao Putin. Abraçar o Putin da maneira que ele fez. Ele não abraçou o Zelensky. Ele mal olhou para os olhos do Zelensky quando ele se encontrou com o Zelensky. Para Alex, isso não se trata apenas de uma questão política. É algo pessoal. Nós que estamos lutando aqui na Ucrânia, brasileiros, somos centenas na verdade, achamos isso uma tremenda falta de respeito, não somente com o povo ucraniano, mas também com os brasileiros que morreram aqui defendendo a Ucrânia. Ele basicamente foi lá e esculpiu no túmulo dos brasileiros que lutaram aqui nessa guerra. Tem brasileiro que perdeu o braço, perdeu perna, está vivo, graças a Deus, mas... E vários outros que morreram. E segundo ele, apoiar a Ucrânia não é uma questão apenas de esquerda contra direita ou petista contra bolsonarista, mas de certo contra errado. Hoje, o Brasil, infelizmente, é o maior comprador de diesel sujo de sangue, tá? Sujo de sangue ucraniano, dos russos que matam os ucranianos. E o Brasil, hoje, é o maior comprador de diesel da Rússia e fertilizante também. Isso começou na época do Bolsonaro. O Lula, é claro, como ele adora um ditador, ele aumentou muito, muito mais essa compra. Mas começou na época do Bolsonaro. Então eu critico muito o Bolsonaro por isso e por outras coisas também. Bolsonaro é culpado do Lula hoje comprar esse diesel e esse fertilizante. Por isso que eu falo que são dois braços do mesmo corpo. Essa é bem a realidade. Então não adianta passar a mão na cabeça do Bolsonaro porque ele é de direita ou na cabeça do Lula, esquece. O Bolsonaro também é outro que não vou nem comentar sobre ele mais, porque se você me perguntar o que eu acho dele, eu acho que ele é um merda, igual o Lula. Vivendo aqui, Alex passou a valorizar profundamente a história e a cultura ucraniana. Ele entende muito bem pelo que os ucranianos e agora ele próprio estão lutando. Os ucranianos eles estão lutando por liberdade, que na verdade é um exemplo para o mundo inteiro. Porque não adianta você simplesmente baixar a cabeça para uma pessoa que é mais forte ou opressora. No caso, a gente está falando de um país agressor, né, que vai além de uma pessoa ou um grupo de pessoas. A gente está falando de um Estado mafioso, criminoso, que é a Rússia,
tentando oprimir um país que eles achavam que seria um país fraco, que eles iriam dominar facilmente. Então, a Ucrânia, os ucranianos estão sendo exemplo hoje para o mundo de que você não baixa a cabeça para aquele que faz bullying contra você. Você não baixa a cabeça para aquele que quer destruir você, aquele que invade a tua casa, que mata as suas crianças, que destrói as suas cidades. Você não abaixa a cabeça para esse tipo de pessoa. Primeiro, se você abaixar a cabeça, você vai ser escravo. Os ucranianos, na época da União Soviética, a gente viu muito bem o que Stalin fez nos anos 30, no Holodomor, onde matou muita gente, escravizou os ucranianos à base da força. E os ucranianos não querem isso outra vez. Então a gente vê que os ucranianos são, sim, um exemplo de liberdade hoje no mundo. E liberdade, ela precisa ser muitas vezes, acho que foi Thomas Jefferson que disse, ser regada de tempos em tempos com o sangue dos patriotas. E essa é bem a realidade. Não é porque a gente quer isso. Ninguém quer guerra. A Ucrânia não quer guerra. Eu quero paz. Os ucranianos querem paz. O mundo quer paz. Mas existem psicopatas no mundo que querem guerra, que preferem invadir, tomar a força de outro país que eles acham que são mais fracos, como o caso do Putin. Então, a Ucrânia sim é um exemplo de liberdade para o mundo hoje. Mesmo que isso te custe muitas vezes o que há de mais precioso que é a sua vida. Porque você não está lutando só por você. O que adianta ser um covarde e você perder tudo? Porque se os ucranianos fossem covardes, eles perderiam tudo. Seriam escravos de novo por mais 70, 80, 200 anos? O que vale? Se você vai ter sempre um opressor ali para te oprimir, para te roubar, para tirar aquilo que você tem de valor, o que adianta? Não adianta nada ser um escravo. É melhor ser uma pessoa livre. E as pessoas aqui estão lutando por liberdade. Liberdade, muitas vezes, se paga com alto preço.